É, nação flamenguista, o Flamengo vencendo, né? Fora de casa, jogo importante, jogo decisivo. Venceu por 1-0. Claro, pessoal, vale ressaltar que, é como o Felipe Luiz disse, né? Nem sempre o Flamengo vai dar show, nem sempre o Flamengo vai jogar bem na Libertadores. Principalmente quando se trata de uma competição sul-americana, né? Quando se trata da competição mais importante das Américas, né? Então, sem sombra de dúvida, ia ser jogo difícil, o campo reduzido, o campo pequeno. São uma linha defensiva de 5 jogadores com mais 2 volantes. Então é claro e ficou nítido que o Flamengo ia sofrer dificuldade, né? Mas mesmo assim, com vários desfalques, o Flamengo vai lá, né? Consegue vencer 1-0. Foi o único time do seu grupo que conseguiu uma boa vitória. E a mídia destacando, né? A mídia destacando a boa atuação, principalmente de alguns jogadores, né? Individualmente foi bem, Juninho mais uma vez muito bem, né? Mas vale ressaltar aqui, pessoal, o desempenho, a vontade de vencer da equipe, e fazia tempo que o Flamengo não estreava com a vitória na Libertadores, né? Isso é uma realidade, né? Já tá deixando os antes preocupados, porque fazia 2 anos que o Flamengo não estreava com vitória, estreou, venceu, para mim convenceu. Eu sei que tem muito torcedor flamenguista que é exigente, mas calma, pessoal, Libertadores é assim mesmo, né? Libertadores você não vai ver um time passando por outro, principalmente quando joga fora de casa, né? Vamos ver o que foi que a mídia falou aí. Créditos do vídeo é o canal ESPN Brasil, o link tá na descrição, vale a pena vocês lá acompanhar. Agora vamos acompanhar, no final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Do Tátira e queria estudar o Tátira. Ele explicou, ele falou, olha, eu trabalho assim, realmente eu me preocupo no jogo da vez e depois do jogo com o Inter é que eu fui estudar mesmo o Tátira e tal. Deve ter estudado muito, ainda assim foi surpreendido, hein, Eugênio? Então talvez não estudou o suficiente. Porque... Ou o técnico do Tátira mudou tudo? Não, é o que o professor falou. Não é comum o Tátira jogar com linha de 5. Ele não faz isso nos jogos regulares do campeonato venezuelano. Porque vão ter que se defender de um time que é o mais poderoso. O Flamengo hoje é o time que entra na Libertadores como o maior favorito. Até então, no Brasil, né, Eugênio? Ele acabou de enfrentar um adversário que recuou um volante para segurar o time dele. Então vai ter que lidar com isso. A grande questão é que o Flamengo, você citou, né, Abel? Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique e Cebolinha. De origem, todos são pontas. Nenhum deles é centroavante, nenhum deles é meia. São jogadores que trabalham muito em cima do quê? Do 1 contra 1 e velocidade. Se você baixa as suas linhas, bota 5 e 4, você não dá essa oportunidade para que eles exerçam essa característica principal que tem. Linha de 4, aí sim fazia muito sentido, né? Você ter esses 4 jogadores de frente para atacar essa última linha, que minimamente no mano a mano ali, a qualidade é impressionante. Mesmo que sejam pontas, você vai afastar essa defesa, você vai dar o centro do campo para o De La Cruz chegar, para os jogadores tentarem atacar esse espaço, mas de fato dificultou a possibilidade do Flamengo, e eu acho que de execução também dos jogadores, né? Sai muito da característica, exige uma outra mecânica, uma outra dinâmica de jogo, então o Flamengo passou dificuldades. Ontem ganhou mais pelo excedente que tem, numa noite em que nada dá certo, ou pelo menos não dá certo como deveria dar. A jogada em que o Cebolinha consegue no fundo, que o Bruno Henrique dá aquela jogada característica dele, procurando alguém, e você já tinha o cara mais de referência para fazer o gol, foi o que bastou para vencer esse adversário. O que me assustou foram os minutos finais, porque nos minutos finais, quando o Tátira desmonta a linha de 5 e passa a jogar com 2 na frente, o Tátira chegou a ameaçar. O Flamengo podia ter tomado o gol de empate num chute, num dos últimos chutes do jogo, que foi um negócio... Se sai o Balsa e o Cano, que vinham sendo titulares até pouco tempo. Se sai esse gol aí, a gente podia estar com outro discurso agora. Flamengo, salvo raras exceções. E aí, quando ele não tem Gerson e nem Arrascaeta, será que vem muito mais dificuldades? Logo ele terá Pedro. Já estamos em abril. Acho que é uma outra situação. Eu acho que esses adversários também fazem essas linhas com certas diferenças, com perdão da má palavra, com certas nuances. A linha do Tátira, de 5, na prática era quase uma linha de 9, porque tinha os 5 e os 4. A do Inter, ônibus em frente à área, estacionado. A do Inter permitia um certo entrelinhas ali,
Até porque, por característica, o Inter é mais forte que o Táchira, né? Também vai sair para jogar. Ali dava jogo. Tanto que eu gostei mais do Flamengo contra o Inter, apesar da dificuldade que o Inter ofereceu, do que contra o Táchira. Você vê como esse tarde de futebol é danado, porque na prática a diferença entre Flamengo e Táchira é quase daqui na lua. E em relação internacional não é, mas o Flamengo desenvolve um jogo melhor contra um adversário até mais difícil do que desenvolveu ontem. Mas eu acho que passou, e o Felipe Luiz falou uma coisa na coletiva que pode ser benéfica para o Flamengo. É claro que eu não sei se o Táchira vai ter a mesma motivação contra todos os adversários. Por exemplo, quando pegar a LDU, mas o Felipe Luiz falou, aqui não é todo mundo que vai sair com os 3 pontos. Isso pode ser benéfico para o Flamengo. Mas isso é histórico, né? Os jogos com o Táchira lá, normalmente são difíceis. Sim. Quando sai, ele não oferece a mesma resistência, mas a gente tem falado isso. Provavelmente vai tirar ponto de alguém no jogo de lá, Central Córdoba ou da LDU, que já perdeu ponto contra o Central Córdoba. O Flamengo é o favorito do grupo, indiscutivelmente. Eugênio, para você, o Juninho está surpreendendo em termos de adaptação, mais rápido do que esperava ou normal para você? Acho normal, é um jogador que veio para compor elenco, que veio para ser uma alternativa, ele não é titular do time, diante dos desfalques. Ontem não teve o Plata também, que é um jogador que tem sido muito importante para o Flamengo, qualifica muito o time quando, por exemplo, qualificou quando entrou contra o Inter no segundo tempo. Não teve o Wesley, que é um jogador que ataca muito pela direita, chega no fundo, dá essa amplitude. Então foram muitos desfalques ontem. O nosso amigo André Donk, quando estava aqui, porque o Donk, ele tinha comentado os jogos do Juninho, se eu não me engano, no Karabakh. Na Liga Europa, Europa League, né? Sim, contra o Leverkusen. E falando contra o Leverkusen, né? E dizendo que ele é um centroavante, mas que não é tão fixo, que sai para jogar, que não sei o quê. Ele se transformou no centroavante. O gol dele de origem ontem, era ponta. Foi de centroavante. O gol dele é assim, do centroavantão típico. Colocação dentro da área, de oportunismo, não é? É aquela velha questão que eu sempre debato lá com o seu Dario. O seu Dario acha que tem que jogar sempre com centroavante. Seu pai. Time sem centroavante não adianta. Mas seu Dario... E não só ele, vários técnicos. Sim, eu já acho que tem que ter alguém ocupando a função do centroavante. Então, se você tem o Pedro, você joga sempre com o centroavante. É isso, se você não tem, ele complementou perfeitamente. Se a jogada, o gol só saiu porque tinha alguém naquela posição. Que ainda tinha que centroavante. não seja o cara fixo. Porque passou a ter 2, né? Porque exatamente. Ele não tirou o Bruno Henrique da área. E aí o Bruno Henrique dá a raspadinha para a cabeçada. Porque quando você tem 3 zagueiros, é bom que você tenha 2 homens dentro da área. Senão vai ser 3 jogadores marcando um só. E até então, bom que não seja. O Bruno Henrique nunca vai fazer nada. Aí quando você divide a atenção da zaga, tem mais chance de fazer o gol. É bom que ele não seja esse cara fixo, que ele participe do jogo. Mas às vezes é bom que ele seja, como ontem. Em momentos do jogo. Em momentos do jogo que pedem isso. Não é o cara que fica estático lá, você fica jogando com um a menos. Eu acho que... E esse rapaz tinha uma lupa desse tamanho em cima dele, né? Para ele virar piada era isso. E só dele estar colaborando, o Flamengo hoje já tem mais do que tinha. O Flamengo não tinha, no tempo do Gabigol, com o Carlinhos não deu certo. O Carlinhos era evitado. Hoje tem um jogador para essa situação que vive. Professor, eu entendi o que você falou, mas vê se você está comigo nessa, você discorda. O cara que fica estático lá parado, se ele fizer gol todo jogo, não tem problema nenhum. Não, ele pode ficar estático parado lá. Tem que se garantir, ele tem que se garantir muito. Você conta nos dedos os caras que conseguem fazer isso. Né? Às vezes o time joga para ele. Verratti. Jardel, não era assim? Mais ou menos? Esse é o ponto. O Flamengo ele consegue jogar das duas maneiras. Principalmente com o Felipe Luiz, né? Ele consegue jogar com o centroavante. E aí vai ser muito legal, porque a gente não viu ainda esse Flamengo com o Pedro, né? Com o Felipe Luiz. Então vai ser muito boa essa volta para a gente também avaliar o desenvolvimento da equipe pensando na figura do Pedro. Mas ele também sabe jogar sem o centroavante. Porque o cara que não é um... Ele entra, mas ele é o jogador da velocidade de atacar essa última linha. Sabe muito bem fazer gol. Então, com o Felipe Luiz, o Flamengo tem essas duas opções. O cara que não é um grande jogador coletivo, ele tem que se pagar sendo um grande goleador. É o que eu falei, você falou em outras palavras. Um Cano, um Verratti, mas nem todo mundo é Cano, nem todo mundo é Verratti. O grande problema é que muito time joga com o cara parado lá na frente e o cara não é esse fenômeno de fazer gol. Aí não adianta. Se não fizer gol, não adianta. O Ener Valencia ontem. Para resumir,
gostaria de lembrar do grande Dadá Maravilha. Não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Esse é um dos maiores fazedores de gol da história da bola. Se você der uma bola... Pois é, pessoal, logo quando o Juninho chegou, né, a mídia, uma grande parte da torcida, né, pegando no pé, que o jogador não ia render, que o jogador não ia produzir, e hoje é um dos principais jogadores do Flamengo quando entra, né, e mesmo quando entra como titular, né, ele tem feito a diferença, né. A gente espera que ele continue assim, né, continue assim. Esses pontas de hoje, na verdade, não são pontas, são meias que jogam pelo lado. Ele tinha 2 especialistas que ficavam o jogo inteiro fazendo aquilo para ele. É que antigamente o ponta ia muito mais no fundo do o lateral ficava. Os laterais faziam isso. Claro que o lateral tinha que ficar, porque se o adversário tinha o ponta indo, alguém tinha que segurar o ponta. Era um outro jogo, né? O tradicional pontinha, driblador. Era um outro jogo. Que ia pro fundo, para cruzar pro centroavante. Era isso. Tipo o Renato Gaúcho, que será assunto no nosso programa de hoje, como o novo técnico do Fluminense, novo velho técnico do Fluminense. João Paulo, que jogou no Santos, no Corinthians. Joãozinho. O Joãozinho do Cruzeiro. O Renato Gaúcho, para mim, foi o último ponta direita. O último grande ponta. Ele, numa outra fase da carreira, depois já foi ele mais foi pro entrando. meio. No início ele era o próprio João Paulo virou um meia. E esses pegaram a transição, né? Daquelas escalações, até as escalações de jornal, na placar, a gente ainda teimava com 4-3-3, punha lá um cara de ponta na escalação, depois do ponto e vírgula, que ele já não era mais ponta, ele era meia, né? Esse assunto é da antiga, lembra do Jô Soares? Bota ponta na seleção. O Dário propiciaria mais futebol, a gente fica com aquela expectativa, mas tá bom, vai. Se for um jogo de exceção, a gente aceita. O Barcelona procura, os dois procuram jogar sempre. Nação flamenguista, é como os torcedores mesmo do Flamengo aí falaram, né? Não é todo jogo que o Flamengo vai dar show, não é todo jogo que o Flamengo vai vencer, vai passar por cima, né? Principalmente quando se fala de uma competição que é a Libertadores, né? A competição mais importante das Américas, né? Principalmente aqui da América do Sul, para mim é a principal competição, né? Então não é todo jogo que o Flamengo vai enfrentar um adversário que teoricamente é mais fraco, é mais inferior, né? E vai passar por cima. Não existe, pessoal. Isso aí não existe, né? Claro, a expectativa do torcedor flamenguista é sempre essa, né? Que o Flamengo vença e convença, que passe por cima, que goleie, passe um grande jogo, né? Vale ressaltar que o Flamengo teve alguns desfalques importantes. Gerson, Wesley, né, que vinha sendo um jogador fundamental nesse esquema de jogo de Felipe Luiz. Não iniciou o jogo também Alexandro, né? Ayrton Lucas um pouco acanhado, né? Depois que ele foi para a seleção, não voltou o mesmo jogador. Então, Arrascaeta é o cara que distribui o jogo ali no meio de campo. Isso é desculpa, pessoal? Nada, que desculpa. Isso não é desculpa, até porque Felipe Luiz não cita os desfalques, né? Como desculpa, né? Claro, ele vai citar alguns desfalques porque tá perdendo jogadores, né? Queria que ele estivesse jogando, mas não é desculpa. Não é desculpa, né? O Flamengo com o elenco que tem que ir, tem que vencer como fez, né? Eu sei que muitos vão dizer, não, o Flamengo não fez mais do que a obrigação. Ok, também concordo, né? Só que já fazia 2 anos seguidos que o Flamengo não conseguia estrear com vitória, né? A Libertadores, né? Até porque só jogava fora a primeira partida. Um empate e uma derrota, né? Já dessa vez conseguiu a vitória. Eu acho que se teria que ter um time vencedor nesse jogo do Flamengo e Deportivo Tátira, teria que ser o Flamengo. O Flamengo criou a oportunidade de fazer o gol, né? Luiz Araújo perdeu algumas oportunidades. Michael não estava bem no jogo. Isso aí é um fato, né, pessoal? Inclusive a zaga do Flamengo, né? Léo Ortiz não estava na mesma sintonia. Léo Ortiz estava jogando a 20 por hora, né? Mas é como alguns torcedores do Flamengo sabem. Nem sempre vamos dar show, nem sempre vamos dar espetáculo, nem sempre vamos jogar bem. E o importante é os 3 pontos. O importante é fazer uma boa atuação, os 3 pontos. Sei que muitos vão dizer, você está dizendo isso só porque ganhou. Claro, pessoal. É melhor vencer ou é melhor você jogar bem e perder? Libertadores é assim, né? Claro, time no Maracanã eu não tenho nenhuma dúvida, né? Pra mim ele perde acima de 4 gols. Maracanã vai ser outro jogo, né? E outra coisa, pessoal, o campo muito acanhadozinho, né? O campo muito pequeno, muito reduzido. Isso facilita, né? Facilita os caras colocaram uma linha 3 zagueiros, 2 laterais e 2 volantes ali no bico da grande área, né? Mais à frente dos 2 volantes
os 2 meias. Ninguém passava no meu campo. Então isso aí dificultou e vai dificultar, né? Claro que quando eles for jogar com outro clube, eles sabem que não é Flamengo, né? Vão querer sair mais porque tem mais chance de ganhar. Eles tinham consciência que vencer do Flamengo não seria fácil. Mas o que a gente espera é que daqui para frente, né, o Flamengo vai ganhar mais os jogadores aí que tá voltando, de lesionados, né? Já para o jogo do Vitória, a expectativa é pela volta de Gerson, a expectativa é pela volta de Gonzalo Plata, de Wesley, né? E tá se aproximando o grande dia, a grande hora de Pedro, né? Pedro voltar aos gramados, pessoal. Acho que isso aí é uma excelente notícia, né? E é como eu digo, Juninho, né? Juninho, esse cara aí deu a volta por cima. Pra mim tá sendo um jogador essencial, um jogador fundamental, né? Tá jogando muita bola. Tem entrado, quando tem entrado tem correspondido, mesmo sem entrar, quando inicia o jogo também corresponde. Apareceu algumas críticas, né, lá quando eles chegaram, principalmente daquela mídia que gosta de lacrar, dizendo que o cara não ia dar certo, que nunca tinha jogado numa liga conhecida, nunca tinha jogado num clube de expressão, mas tá aí, o cara tá... pra mim, ele é mais decisivo que Gabigol hoje, de ser realista, né? Hoje, Juninho é mais decisivo que Gabigol, né? A verdade é essa. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.